Olá pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e ao primeiro vídeo de conteúdo relacionado às provas de concurso público que eu estou fazendo. E eu fiz uma prova no último domingo agora, dia 26, que foi a prova do Procon. E como é a segunda prova que eu faço esse ano, e a segunda prova desde que eu comecei a focar nos estudos para concurso, eu já queria fazer um comparativo com a prova que eu fiz em março, que foi a prova para assistente administrativo lá da UFRJ. Ambas as provas foram de nível médio. Então eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre os estilos da prova. Eu acho que eu já tenho informações suficientes que já dá para comparar uma com a outra e trazer algumas análises para quem está começando é, nesse intuito de estudar e, enfim, de fazer concurso público. Mas antes de eu continuar, eu queria te pedir para, se você está curtindo o conteúdo, gostando do conteúdo que eu tenho feito sobre finanças também, para você se inscrever aqui no canal, curtir, dar um like, compartilhar com quem você acha interessante. Eu comecei a fazer agora os conteúdos com relação ao concurso, aos estudos, mas eu já tenho conteúdo relacionado diretamente à organização e educação financeira, planejamento financeiro, que é uma área que eu trabalho e que eu me interesso muito a continuar me aprimorando e a continuar compartilhando esse conhecimento com relação à educação financeira, à organização financeira, estruturação financeira. Mas hoje o vídeo é para falar sobre esse comparativo dos dois concursos. E foram bancas diferentes. Eu já quero trazer essa primeira informação. O concurso para assistente administrativo da UFRJ foi oferecido pela banca Selecom e o do Procon, que eu fiz agora no último domingo, que foi o cargo de agente de defesa do consumidor, foi pela banca Idecam. De pronto, eu já consigo trazer duas coisas que me chamaram a atenção com relação à prova, que foi a organização da banca. Eu achei a banca Selecom um pouco menos organizada e um pouco menos preocupada com a inspeção física da gente quando entrou na prova. Eu só tive ali para entrar, apresentar a identidade, assinar um documento e eu sentei em qualquer mesa, ninguém me acompanhou, ninguém conferiu mais nada, aquela coisa básica de fechar o celular no saquinho e ok. Achei um controle bem mediano, bem normal, não teve nada além disso, pelo menos na unidade onde eu fiz a prova. Pode ser que tenha outras pessoas que tenham feito em outros lugares que tenham tido um controle diferente. Eu tenho que falar pela minha experiência e foi essa. Eu achei muito, muito mediano, quase que zero. Já na do Procon, eu achei um controle muito mais rigoroso. A gente teve uma inspeção daquele detector de metais quando a gente passou pela porta. Na sala também. Teve uma conferência facial, veio um fiscal para poder tirar uma foto, fazer uma conferência de foto tirada na hora da mesa, com controle de QR Code também, com controle de mesa. Eu não sentei na mesa que eu queria, a mesa já era designada, com o meu nome, meu CPF e um QR Code para conferir a mesa. Então eu achei nesse nível uma questão de segurança e de maior atenção por parte da banca Idecam. Eu ainda não utilizei outras bancas, essa é a segunda prova que eu fiz, então eu não consigo comparar com bancas como a FGV, que é uma banca extremamente conhecida também. Então na próxima eu espero já conseguir falar sobre ela também. As diferenças. A prova do assistente administrativo da UFRJ teve uma duração de 5 horas e foi no turno da manhã. E a prova do Procon teve uma duração menor, foram 4 horas e foi no turno da tarde, então também completamente diferente. Na prova de assistente administrativo, eu tive 50 questões objetivas, eu tive 3 questões discursivas e as questões discursivas ali, elas tinham enunciados que pediam mais de um item para ser respondido. Então, isso teoricamente aumenta um pouco o seu nível de concentração para responder essas perguntas, porque não era uma pergunta de pronto que você conseguiria formular. Tinha um número mínimo de linhas também e o número máximo que você precisa respeitar, mas se a gente pensar ali que você precisa responder os 3 itens pelo menos em cada questão, eu coloquei uma média para responder cada questão discursiva de 20 minutos, o que deu para mim aproximadamente 1 hora de resolução da prova. E eu faço isso, comecei a fazer isso, entendi isso da questão da divisão do tempo depois que eu fiz a primeira, que é organizar melhor o meu tempo dentro da confecção da prova, dentro da feitura da prova. Quando você vai fazer uma prova, você não tem só que responder as questões discursivas, você não tem que só completar as questões
objetivos, você também tem um caderno de respostas para poder você preencher. E em algumas questões, aí no caso, como o meu caso, eu faço um rascunho antes de passar limpo, que também te faz perder um tempo. Então você precisa cronometrar isso muito bem para conseguir não se perder, não se enrolar na hora de fazer a prova com um certo cuidado, mas ao mesmo tempo com uma certa agilidade, porque senão você começa a se embananar no meio do tempo. Então, eu entendi ali, quando eu vi a prova, eu já sabia, a gente já sabe as questões, a quantidade de questões antes de fazer a prova, obviamente. A gente não imagina qual é a quantidade de perguntas que vai ter dentro de um enunciado só, mas a gente supôs ali que seria em torno de 2, 3 perguntas, que foi o que acabou acontecendo. Uma das questões dessa prova, inclusive deveria ter sido até anulada, mas não foi, enfim, muitas questões foram levantadas sobre isso, porque uma das perguntas, ela entrou no edital por uma retificação do edital, ou seja, por um adendo do edital. Então, ela não estava no conteúdo programático no início, quando foi, de fato, anunciado o edital da prova. E dificilmente, eu falo por mim, a gente não fica entrando toda hora na plataforma para ver o edital, se ele está sendo atualizado ou não, com uma informação tão ínfima como essa. Mas, enfim, passou. Eu não consegui responder essa questão com muita firmeza. Eu inventei a resposta na hora, com base no que eu tinha de cabeça, do que eu já tinha ouvido falar do conteúdo, mas eu não sabia do que estava se tratando. Então, eu não tive tanta certeza para responder como eu tive das outras duas questões que, de fato, estavam no edital e que faziam parte do conteúdo programático, de fato. Dito isso, eu estimei 1 hora para fazer a prova da parte discursiva, 3 questões, e 20 minutos para responder o cartão resposta. Porque você precisa de atenção, você precisa preencher, voltando na prova, olhando cada questão para poder você marcar o quadradinho certo lá. Então isso perde um tempo também. Eu estou falando 20 minutos, mas tem pessoas que sugerem até 30 minutos para você ter uma concentração melhor na hora de preencher e não fazer besteira. Então fica aí uma sugestão com relação ao tempo. Dito isso, da soma total dos 300 minutos que eu tinha, me sobrou 220 minutos e dividido por questão, 4 minutos e 4 para responder todas as questões. Então, assim, parece muita coisa quando você vai ver 4 minutos, mas existem questões que são excessivamente complexas para você entender, para você fazer a leitura. Nessa prova do assistente administrativo da UFRJ, eu achei até as perguntas relativamente curtas, não achei perguntas longas, mas eu achei que você precisava de muito mais tempo para você recapitular na sua memória onde você estudou aquele conteúdo, para você não cair nas pegadinhas pelas questões que tinham muita similaridade nas respostas. Então as questões elas eram até curtas, por exemplo, em administração pública a gente teve 12 questões. Elas eram até relativamente curtas, mas elas tinham pegadinhas com palavras muito próximas, que na hora que você está fazendo, eu me confundia para saber se ela de fato era aquela questão ou não. Então, você demora um tempo para pensar, buscar na sua memória lá atrás onde você estudou isso, para poder você ter certeza. E às vezes as respostas que eles colocavam nessa similaridade nem existiam, mas faz você acreditar, porque esse é o objetivo, né, do concurso, te fazer desacreditar em você nesse momento. Então, em questões de conhecimentos gerais, direito, ficou muito amplo as questões de conhecimentos gerais deles, mas enfim, foram várias questões só sobre legislação. Então, conhecimentos gerais de legislação, era direito puro. Ali sim eu achei questões bem longas, questões longas tanto na pergunta quanto na resposta, que demora você a fazer essa leitura. Então, se você ganhou tempo na outra, você está perdendo tempo nessa já para poder fazer a leitura completa. Informática foi a que mais comentaram, foi a que mais falaram sobre isso, o quão excessivamente complexa ela estava, questão nível de programador mesmo, de conhecer coisas além do Windows, questões de Linux que eram muito difíceis, apesar de estar contemplado no edital, não foi algo que a gente achou que fosse o nível usuário. Ao meu ver, não era nível usuário, porque nenhum usuário normal na face da Terra usa aquele nível de informática no dia a dia dentro do serviço público, quiçá na vida. Então, assim, foram muito contestados, foram bem criticados com relação a isso, mas também passou, não teve nenhum problema com a questão, ela seguiu, enfim, eu achei bem nível de programador mesmo, bem difícil, não era nível usuário não. E em conhecimentos específicos que eram de administração, as respostas de fato também eram bem curtas, diretas, eram perguntas bate-volta, assim, papum, com respostas bem pequenas, mas com as pegadinhas e similaridades. Eles botavam alternativas quando tinha mais de uma resposta dentro da mesma questão, muito próximas, com uma mudança ou outra muito pequena, com palavras que também não existem para poder fazer você entrar nessa questão da ambiguidade. Então, nesse nível, eu achei uma prova muito complexa para mim, no sentido de pegadinha, e como foi a primeira que eu fiz, eu achei ela cansativa, mas não achei ela tanto quanto a do Procon. A do Procon, para mim, agora me surpreendeu demais com relação a quão cansativo é,
quão cansativo é fazer uma prova de 4 horas com mais questões. Porque na da UFRJ eram 5 horas para 50 questões mais 3 discursivas, 53. Essas eram 60 questões mais uma redação. Uma redação, porque era uma questão discursiva, mas que tinham 7 temas para serem respondidos dentro de uma questão. Cara, isso é muito doido, porque você fica muito louco na hora de responder. Porque você precisa organizar o seu pensamento para tentar responder todas as questões que eles estão pedindo para formular o tema e fazer sentido, ter coerência, ter coesão. E aí tem essa questão da língua portuguesa também envolvida. Então, achei ela muito densa. Eu não sabia que tinham essas questões ainda para serem respondidas dentro do tema, mas você imagina. Então, os meus cálculos já foram diferentes, né? De fato, manter os 60 minutos, que é como se fosse 1 hora para fazer uma redação, os 20 minutos para o cartão resposta ainda, sobrou 160, o que eu dividi por 60 questões, que deu uma média de 2 minutos 2 minutos e meio por questão. É muito pouco para você ler as questões que tiveram no nível que teve. Assim, as questões de português foram 20 questões de português, 5 de informática, 5 de raciocínio lógico, 15 administrativo e 15 consumidor. Por incrível que pareça, a área que é o concurso, que era para agente de defesa do consumidor, que exigia direito do consumidor, foi a parte mais fácil da prova. Eu já até conferi o gabarito e foi as que eu mais acertei, disparadamente, assim. Questões muito balanceadas entre os textos, as perguntas bem diretas, com tudo que estava de fato no edital. A diferença que eu senti e que eu já tinha ouvido falar sobre isso e que se comprovou para mim é que a IDECAM ela pega muito a letra da lei, que é a lei seca, a literalidade da lei. Então, quando ela coloca as respostas, elas estão idênticas, ela está idêntica à lei, só que as respostas são muito parecidas, com uma mudança de palavra que te induz ao erro. Então, na parte de legislação, tinha que ter muito cuidado com relação a isso. E agora, para as próximas, eu vou estar muito mais atento, porque de fato é isso. É, eu achei, no direito administrativo do consumidor, achei bem balanceado, mas no direito administrativo, eu vou mostrar para vocês aqui, tinham questões com mais da metade da página. Então, assim, você tem um texto muito longo para ler, você tem uma resposta muito longa para ler, com mudança pequena de palavra. Porque quando você lê a resposta, você falava, não, é essa aqui, porque eu lembro disso. Ela começa do mesmo jeito o enunciado. Só que ela começa do mesmo jeito do enunciado e termina do mesmo jeito todas. Enunciado não, desculpa, a resposta. Todas. Com uma mudança de palavra. Sempre, talvez, somente neste, tendo em vista este. Então, assim, muito pouca diferença para você ter certeza se era essa ou não. Raciocínio lógico estava relativamente fácil. Eu tenho muita dificuldade com raciocínio lógico, então achei que precisava pensar com muita calma. Existem conceitos além do básico ali, não é um nível, para mim, não era um nível médio. Assim, essas provas estão vindo com um nível muito grande, muito acima da média para um cargo de nível médio. Eu fico imaginando até como é que devem estar as questões de nível superior. Porque mesmo com nível superior, eu tenho feito só de nível médio, não só pela quantidade de vagas, que é maior, a proporção é maior, ela é correspondente, mas também na expectativa de ter um conteúdo mais acessível, mais fácil de entendimento e de feitura, antes de partir para outros concursos que tem um nível de exigência muito grande, né? Então eu achei a prova também de raciocínio lógico com bastante pegadinha, com um pouquinho de dificuldade ali, que tem alguma parte de cálculo ali que eu ainda tenho muita dificuldade, que eu preciso me aprimorar mais para as próximas e que eu sei que essa eu não fui bem. Informática eu achei muito fácil, achei nível usuário, fácil que eu digo assim, nível de fato de quem usa a internet para o trabalho, e não de quem vai fazer uma programação de uma página. Então, sabe, questões de acesso, usuário, VPN, internet, planilha de Excel. Cara, eu quero que as pessoas vão usar no trabalho, assim, saber fórmula básica, enfim, pode até ter fórmula avançada? Pode, mas assim, que seja fórmula, que seja Excel, que seja o Word, que tenha essas questões envolvidas, não, programação, nível louco lá, que foi da UFRJ. Agora, português me surpreendeu negativamente. Para quem não sabe, eu fiz letras assim que eu saí da escola, né? A minha primeira formação é letras, tudo bem que tem mais de quase 15 anos isso. Mas assim, textos extremamente longos, excessivamente gramaticais. Muito. Não tinha interpretação de texto. Os textos e aí embaixo as perguntas eram totalmente gramaticais.
mas com uma gramática que, assim, tem palavras ali que eu não ouvi falar nem na faculdade. Eu talvez passei despercebido nisso na época, com conceitos extremamente difíceis mesmo, assim, de entendimento, com respostas muito similares, parecendo com mais de uma alternativa certa, pelo teu entendimento. E assim, não é um nível de português usual para ninguém também, tá? Certamente a gente nunca mais usaria isso. E eu duvido até que o professor de língua portuguesa utilize isso no dia a dia, de tão complexo que estava. Mas, como dito por outras pessoas também, a EDECAN tem esse costume de pegar questões de língua portuguesa muito excessivamente voltados para a parte gramatical, sintaxe, morfossintaxe, essa parte bem densa da língua portuguesa, que não é um conceito, particularmente, o que eu acredito, não é um conceito de muita interpretação, que é o que de fato você utiliza na vida, né? Você precisa se comunicar, você precisa ler bem, você precisa escrever bem, você precisa interpretar, porque falta muita interpretação de texto brasileiro, mas, gente, ninguém vai ficar tentando ver estrutura de frase num nível desse grau de dificuldade, de oração subordinada, enfim, achei complexo demais, vou ter que me preparar um pouco mais para as próximas, sobretudo quando for EDECAN. Então, nesse comparativo. E outra, o tempo de questão era 2 minutos por coisa, eu achei muito pouco. Você não consegue ler uma questão em 2 minutos. Você não consegue ler. Você não consegue. É muito desafiador fazer isso. Fazer valer essa conjuntura toda. E assim, achei um nível bem complexo, bem desafiador. Você começa a ver o horário passando, né? Então, essa é a minha percepção com relação à estrutura da prova e o tempo da prova para as duas. A diferença também entre uma e outra, na UFRJ, eles faziam, geralmente, para quem nunca fez concurso ou já fez, fica no quadro, né, as informações de hora, né, para você ir acompanhando, sabendo quanto tempo tem de prova ou falta de prova. A UFRJ fez isso, ela colocou o tempo decorrido de prova. Então, a prova começou às 8h15. Então, à medida que ia passando o tempo, a moça ia lá marcando, a fiscal ia marcando 9 horas, 9h30, 10 horas, 10h30, da hora que estava acontecendo. Então você tinha que ali fazer olhar um cálculo, não, tá faltando 2 horas, tá faltando 3. Na IDECAN já foi diferente. O quadro lá começava em 4 horas. Então, faltando 3h30, 3 horas, 2h30, 2 horas, 1 hora e meia, aí 45 minutos, 30, 15, ela ia diminuindo a hora. Então, quando eu olhava para o quadro, eu sabia de fato quanto tempo ainda faltava para eu fazer a prova. Então, visualmente falando, foi mais fácil para mim. Não sei para os demais se isso faz sentido ou não, se é uma coisa que as pessoas se atentam ou não. Eu me atento porque isso ajuda muito a gente a se regrar em quantos minutos você consegue fazer. Porque, por exemplo, se chega num determinado momento que você precisa passar a redação a limpo, que você precisa ainda preencher o cartão resposta, se você sabe que você leva 20 minutos para preencher um cartão resposta, você precisa ter ali um tempo de lembrar em que etapa tá para você dar uma corrida, dar uma agilizada, enfim, isso ajuda muito nessa percepção. Então, em questões de dificuldade, achei as duas bem difíceis mesmo, não é uma questão de nível médio. Em questões de tempo, 4 horas é muito pouco para 60 questões, uma loucura, com questões muito longas e muito tensas. E, gente, não existe mais questão de uma redação, né? Redação virou 500 perguntas, né? Todo mundo quer fazer 1000 perguntas num enunciado só para confundir mesmo a galera e bola para frente. Na docente administrativo, eu não fui eliminado. Eu passei na parte das objetivas, porque também tem isso, cada concurso tem as suas regras. Na do assistente administrativo da UFRJ, você tinha que fazer pelo menos metade, acertar pelo menos metade de cada bloco, ou seja, administração pública, acertar pelo menos 6, conhecimentos gerais, acertar pelo menos 6, acertar pelo menos 3, acertar pelo menos... Aqui era 11 porque ela valia 2 pontos. Então, eu consegui atingir o número mínimo para poder ir para uma outra fase, mas para sua redação, para suas discursivas serem corrigidas, você precisa estar até um número determinado de vagas. Então, são 100 vagas, eles multiplicam isso por uma determinada quantidade, se não me engano são 20, você precisa estar dentro daquele número de pessoas dentro daquele para ter a redação corrigida, ter a questão discursiva corrigida, não foi o meu caso. Nessa aqui, ainda não saiu o resultado, já saiu o gabarito, já sai a prova. Então, eu não consigo lembrar de todas as questões que eu marquei com exatidão, mas as que eu marquei e consegui, eu já vi que eu fui muito bem em direito do consumidor, muito bem em direito administrativo e muito bem em informática, mas fui muito péssimo em raciocínio lógico e fui muito péssimo em português. Por incrível que pareça, não fui bem. Então, eu já sei que provavelmente tive questões acertadas em todas elas, então eu já passaria para uma segunda fase que é não ser eliminado, que é o primeiro ponto. Porque da IDECAN, a diferença era que você precisava ter 40% dos acertos
e não podia zerar nenhum bloco. Então não é que eu precisava fazer 10 questões de português certas, eu não podia zerar. Não podia zerar informática, não podia zerar raciocínio lógico, e tinha que ter um mínimo de 40% dos acertos do total das perguntas, das 60 ali. Então, nesse ponto, provavelmente eu passaria, mas não sei se vou ficar dentro da quantidade mais uma vez para ter a redação corrigida. Então, esses são pontos que a gente vai começando a trabalhar e a melhorar nossa cabeça para se organizar para as próximas, né? Deixa eu ver aqui. Essa foi a prova do assistente de administração da UFRJ. Eu quero comentar as provas separadas, porque eu acho que vai ajudar muito a gente a ter uma questão do estudo mesmo para a prova, né? Então, como vocês podem ver, eram questões curtas, perguntas curtas, com respostas relativamente curtas. Então, não era um problema, só que elas tinham. Olha essa aqui, a 4. A 4, você vê que elas eram todas muito parecidas, com uma diferença só ou outra, que te faz trazer essa ambiguidade do que de fato é. Isso aqui me matava. Ó, com prazos, você vê que são muito parecidas, com prazos muito iguais, mas com uma palavra ou outra de diferença. Conhecimentos gerais. Mais quais aqui? Essas aqui até que eu fui bem, as de direito administrativo, as outras. Informática, olha isso aqui, Linux. Nunca tinha ouvido falar isso na vida. Essa aqui também, ó, da LibreOffice também. A gente nem, não sei se serviço público usa isso, eu achei complexo demais. Essa aqui que estava fácil, porque, enfim, é comando, né? Agora, questões de TI é muito complexo, questões de infraestrutura, de recurso. Essa parte aqui também de vírus, ok, também tem muita gente que conhece, mas eu acho que tem umas nomenclaturas muito mais específicas do que só um nível usuário. Você pode colocar um nível usuário dentro de uma prova como essa. Difícil. É possível ter uma questão dessa aqui difícil de nível usuário. Agora, não uma questão de, segurança cibernética, uma coisa muito complexa. Eu achei, enfim, uma loucura. Achei ela bem densa. E as questões discursivas, tá vendo? Eram 3 questões. Só que com mais de uma pergunta. Dentro do contexto, você consegue responder ela com mais coisas. Essa questão 2, aqui foi a que tinha, enfim, eu estava no edital e foi depois, que eu achei mais difícil. E eu inventei a resposta. E na 3, então a 1 e a 3 eu sabia, respondi, nunca vou saber se está certo porque eu não vou ter minha redação corrigida. Uma pena. E a do defesa do consumidor, que foi essa agora, né? Aí você já começa a língua portuguesa com um texto desse tamanho. Parece pequeno, metade da página. Aí você vem umas gramáticas assim, super densas, assim, sabe? Dentro, uma coisa muito específica que te exige uma certa memória mesmo dentro do estudo da gramática. Essa estava fácil, essa eu achei difícil, essa estava fácil, inclusive. Essas aqui estavam fáceis, porque questão de função adverbial, adjetiva substantiva. Agora, quando você vem muito para essa parte aqui de elipse, anáfora, você vê uma coisa assim, você faz esse tipo de análise na vida? Eu achei bem mais difícil, né? Aí mais um texto, e aí com mais perguntas. Olha essa aqui. Para mim parecem todas iguais. Agora eu quero ver as do direito, porque teve umas do direito que eu queria mostrar o tamanho das perguntas. Aqui já começou um pouco grandinha. Olha só, começa as de direito administrativo. Grande, perguntas grandes, respostas grandes. Olha o tamanho dessas coisas. Mudando uma questão ou outra. Olha metade da página. Olha o tamanho dessas perguntas. Olha o tamanho da pergunta, olha o tamanho das respostas. Que você vai lendo e você fala assim, mudou um negócio. Não, mudou uma palavra aqui que não faz direito o quê? Mudou uma palavrinha ou outra. Você tem que ter muita atenção para responder. Olha o tamanho dessas perguntas e da resposta. Olha essa 55, 53, 54, 56, gigante. Olha a 57, metade da página. 58, muito grande. 60. Eu achei surreal. E a redação era um caso fictício, mas que envolveu um caso real, que foi do show da Taylor Swift, em que uma pessoa, né, faleceu na fila, aqui no Rio de Janeiro. E um consumidor que adquiriu, ele acabou sendo lesado, porque como o show, dentro da situação hipotética, foi cancelado, o que ele perdeu de direitos, questões de passagem aérea. Mas olha, sete perguntas que eu preciso responder dentro de um tema só. Então a redação não vira só uma redação, ela vira um questionário que você precisa coligar essas informações umas nas outras para fazer sentido. Porque
precisa estar tudo respondido, porque senão você não contemplou toda a pergunta que foi feita, então você não respondeu. Se você não respondeu obrigatoriamente, como eles colocam aqui, isso começa a te tirar pontos dentro dessa redação. Então, ela ainda precisa fazer sentido e ela ainda precisa ter tudo respondido. Eu achei ela bem longa também, mas consegui fazer. Fiz uma técnica até diferente. Eu primeiro comecei a prova fazendo o rascunho dela, porque minha memória estava fresca. Eu não estava muito nervoso nem ansioso ainda pelas questões que eu ainda iria ler, porque quando você começa a ler as questões e vê que elas são difíceis, começa a te bater um certo desespero, né? Então eu comecei pela redação, li, respondi tudo, fiz um rascunho. Então respondi tudo e não passei a limpo. Fui começar a fazer as questões. Aí fiz as questões de direito do consumidor. Por quê? Tem tudo a ver com a prova. Quando eu fui fazendo as questões do direito do consumidor, foram surgindo insights justamente ligados às respostas. Então eu voltei, aí depois eu fui passar a limpo. Quando eu passei a limpo, eu consegui ajustar palavras que eu tinha escrito errado, informação que eu tinha dado ambígua, que não fazia sentido. Então, eu utilizei a própria prova como um instrumento para me ajudar na hora de fazer a questão discursiva. Porque na prova, quando você vai fazendo as questões que você já sabe, que fazem claro a você, você já sabe a resposta certa. Então, teoricamente, ela já é um ponto de ajuda para te responder a questão discursiva. E as outras, mesmo que você não saiba do que está se tratando, tem palavras ali que você não tiraria da sua cabeça do nada, mas numa questão você consegue resgatar ela para colocar numa resposta. E eu fiz isso várias vezes dentro do texto. Utilizei argumentos que na minha cabeça não tinham vindo de primeira e que quando eu fui depois lendo as questões me ajudaram, mas eu já tinha feito o escopo principal. Então a linha de raciocínio estava feita. É mais fácil você só inserir uma expressão, uma palavra ou outra e um entendimento outro do que criá-la do zero. Então é isso. Essa foi a minha percepção louca e cansativa da prova, das duas provas. Eu já comecei a estudar para as próximas, isso também me sinalizou uma questão muito de alerta, que é direito administrativo, essa parte mais de legislação. Depois que você pega ela e você tem uma leitura dela e você já fez provas, ela começa a ficar muito fresca na sua memória. Então, nas próximas provas, como foi nessa agora, eu já consegui resgatar muita coisa da outra prova. Agora, raciocínio lógico e português, que eu ainda não tinha tido anteriormente, foi a primeira. Certamente agora, meus próximos estudos, eu já vou começar por essas questões de português e raciocínio lógico, porque foi algo que eu não fui bem e que me trouxe muita dificuldade de entendimento para as provas. Então é isso. Se você for fazer concurso, me fala aí quais vai ser as próximas provas que você vai fazer, que a gente monta alguma coisa, eu passo algumas informações que eu tive, alguma experiência além dessa aqui. Acho que é interessante quando você for fazer uma prova, você fazer esse tipo de resumo para você entender o que é questão objetiva, quais são as questões discursivas, quanto tempo que você leva, porque isso te ajuda muito na hora da prova para você organizar sua cabeça e separar os tempos que você vai ter que dedicar para cada questão, porque, cara, isso aí, acho que prova de concurso fala muito mais sobre essa questão emocional do que propriamente técnico. É óbvio que conhecimento técnico vai te ajudar a responder as questões, mas se você não tiver um embasamento de controle emocional para lidar com essa loucura aqui, com essa pressão, com esse time, com essas respostas, com questões longas, você fica louco, você não consegue dar conta. Então, desejo sucesso aí para quem vai fazer as próximas. E vou fazer um outro vídeo depois falando sobre como eu organizei o conteúdo. Eu utilizei o ChatGPT para montar a estrutura. Eu sei que existem infinidade de métodos aí, mas esse me ajudou muito a montar um cronograma, tá bom? Obrigado para você que ficou até aqui. Quem vai fazer as próximas provas aí quiser me chamar para trocar uma figurinha, trocar uma ideia, vai ser um prazer conversar sobre isso, tá bom? Um beijo, obrigado e até a próxima.